Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 117 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, pertencente a gens Aurélia, filho de uma rica família senatorial, provavelmente aparentada com Símacos. Ambrósio tinha recebido a formação de um nobre romano na gramática, nas literaturas latina e grega, na retórica e no direito. Como bispo, lia os padres orientais, os filósofos neoplatônicos, os antigos escritores pagãos. Ele está falando de Ambrósio porque nós estamos no capítulo de Agostinho chegando a Milão, né? E tendo um primeiro contato com Santo Ambrósio, né? Junto dele havia o sacerdote Simpliciano, igualmente pio e douto. São Simpliciano, ele é santo da igreja, né? Abre aspas, parecia-me um bom servidor teu. Isso é Santo Agostinho falando, né? No qual brilhava a tua graça. Eu tinha também ouvido dizer que, desde jovem, se tinha inteiramente consagrado a ti. Então já era velho, e na longa existência passada, a seguir por teu caminho, com empenho de santo, me parecia que tinha adquirido grande experiência, grande sabedoria. Eu não me enganava. Está nas Confissões. Simpliciano tinha viajado muito, era um teólogo culto, conhecia bem a filosofia neoplatônica, havia tido parte na conversão de Mário Vitorino, de quem fora amigo íntimo. Quando Agostinho foi encontrá-lo e lhe disse que tinha lido algumas obras dos neoplatônicos, se congratulou com ele, porque, abre aspas, naqueles livros se insinua, de todos os modos, a ideia de Deus e do seu verbo. Também expressão de Santo Agostinho, fecha aspas. Narrou-lhe depois os particulares da conversão do grande Vitorino. Ambrósio tinha recebido de Simpliciano o batismo e o amava ternamente como a um pai. Expressão também de Santo Agostinho nas Confissões. Em torno de Ambrósio e de Simpliciano se formou um círculo de estudiosos que comungavam juntos o culto da filosofia e a prática da vida cristã. Conhecemos Manlio, Teodoro, Zenóbio, Hermogeniano. O primeiro, o mais conhecido entre eles, Manlio Teodoro, né? Era um estudioso apaixonado dos neoplatônicos. Alguns anos antes, havia se retirado da vida privada e no seu refúgio campestre, havia se retirado da vida privada e no seu refúgio campestre se pôs a escrever livros de filosofia e tratados de métrica clássica. Mais tarde retornou à vida política, obtendo o consulado entre as congratulações de Símaco e os louvores do poeta Claudiano, em 399. Isso é a história do Manlio Teodoro, né?
que circulava em torno de Simpliciano e Ambrósio. Além do grande fervor pelos estudos filosóficos, na igreja milanesa havia um grande entusiasmo pelo ideal ascético do cristianismo. Ambrósio era um cantor infatigável da virgindade consagrada. Não perdia a ocasião de tecer seus elogios e mostrar seus exemplos. Quando falava da Virgem Maria, se tornava um poeta. Fruto dessa fascinante pregação são os muitos livros que escreveu, livros que fazem dele o mais fecundo escritor da virgindade cristã. Os ecos de tamanho zelo pelo ideal evangélico, realizado na forma mais elevada, percorriam a Itália, chegando até a longínqua Mauritânia. Era natural que em torno do bispo de Milão nascesse um forte movimento espiritual. Muitas jovens assumiram o véu das consagradas, vindo também de Piacenza, de Bolonha e até da África. E os jovens não fizeram por menos. Na periferia da cidade havia um mosteiro cheio de piedosos irmãos, fundado e guiado por Ambrósio. Quando Agostinho... Então, veja... aqui tem uma descrição do Frei Agostinho Trapé, né? Da vivacidade da vida espiritual em torno de Santo Ambrósio e São Simpliciano. Né? Não só de estudos filosóficos, que era o que mais chamava a atenção de Agostinho, né? Mas também de vida ascética, cristã. Não é? Então, foi enfim, nesse ambiente, né? Esse ambiente certamente foi observado, né, por Santo Agostinho. Né? Quando Agostinho, iniciado o caminho de retorno, olhar com olhos novos essa comunidade eclesial, poderá observar, cheio de admiração, que nela os fiéis avançavam, abre aspas, quem por uma via, quem por outra, fecha aspas. Ou seja, as duas vias, né? As dos estudos e da vida ascética. Né? Precisamente enquanto ele estava em Milão, ela lhe ofereceu 2 esplêndidos exemplos de fervor religioso e de afeição por seu bispo. Ela é a comunidade eclesial. Né? O primeiro deles foi por ocasião da luta anti-ariana. Os fatos são conhecidos. Pelo fim de 384, certo Mercurino, bispo ariano que mudou o nome para Alcêncio, que foi o predecessor de Ambrósio, chegou a Milão. Então, esse bispo predecessor de Ambrósio teria abraçado o arianismo, se tornou bispo ariano, né? Mudou seu nome e chegou a Milão. Né? Na primavera de 385, Justina, mãe do jovem imperador Valentiniano II, que era ariana, a mãe dele, pediu para ele a Basílica Porciana. Ambrósio foi chamado à corte. A multidão dos fiéis, ao conhecer o motivo dessa convocação, acorreu ameaçadora em torno do palácio. Tiveram de pedir ao bispo que a acalmasse a multidão. Né? Ambrósio fez, mas pediu e conseguiu que a petição fosse retirada. Petição pela Basílica Porciana. Né? No ano seguinte, a petição foi repetida. Ambrósio decidiu não ceder. Fechou-se na Basílica, cercada, e nos edifícios contíguos, junto com os bispos vizinhos e os fiéis,
e enviou uma recusa nítida de repúdio à corte. Os convites para um acordo foram rechaçados. Nem o assédio imposto à basílica intimidou o pastor e o rebanho. Para sustentar o entusiasmo do povo, Ambrósio dirigiu-lhe sua incansável palavra e introduziu o uso oriental de cantar os hinos compostos por ele mesmo e os salmos. A corajosa resistência surtiu o efeito desejado. Na Sexta-feira Santa de 386, dia 3 de abril, a petição foi retirada e, com a petição, as tropas. Entre os fiéis que se encontravam amontoados em torno do bispo estava, na primeira fila, Mônica. Agostinho não foi tomado pelo entusiasmo geral, mas não permaneceu insensível. Eis como ele mesmo recorda os fatos. Então veja bem, antes de ler o Santo Agostinho, né, esse é um fato relativamente típico da crise ariana, né? Dos fiéis católicos defendendo, né, os bispos e os padres que não se tornaram arianos, né? O arianismo foi uma heresia que seduziu enormemente, né, os intelectuais, né, dentro da igreja, os intelectuais fora da igreja e, sobretudo, o exército, né? Os arianos tinham essa técnica, né, de seduzir os poderosos e, através dos poderosos, conseguirem as igrejas, os bispados, etc., né? Através do poder. O ariano acreditou que, através do poder temporal, ele pudesse obter, né, o poder espiritual, né? Através do poder temporal. Inclusive, eles martirizaram muitos católicos, né, fiéis à tradição. Se a gente tem o hábito de ler o Martirológio Católico, nós vamos ver muitos mártires que foram martirizados pelas mãos de arianos, né? Não dos pagãos, mas dos arianos, né? Sejam eles bispos ou mesmo imperadores e mãe de imperador, esposa de imperador, enfim, toda a corte que às vezes se transformava em ariano, né? Então, foi uma fonte de martírio para a cristandade na época, né? Vamos ver agora Santo Agostinho, né? Abre aspas. Havia passado um ano exato, ou não muito mais, desde que Justina, mãe do jovem imperador Valentiniano, havia começado a perseguir teu campeão Ambrósio. Teu porque ele está falando com Deus, né? Instigada pela heresia a qual a haviam seduzido os arianos. Vigiava a multidão dos fiéis todas as noites na igreja, pronta a morrer por seu bispo, o teu servo. Lá, minha mãe, tua serva, que por seu zelo era a primeira na fila, nas vigílias, vivia de orações. Nós mesmos, ainda que frios ao calor do teu espírito, nos sentíamos, todavia, excitados pela ansiedade atônita da cidade. Foi então que se começou a cantar hinos e salmos, segundo o uso das regiões orientais, para evitar que o povo caísse no enfado e na tristeza. Inovação que foi conservada de então até hoje e imitada por muitos e doravante por quase todos os rebanhos dos teus fiéis nas outras partes do mundo.
canto ambrosiano, né? Que é famoso até hoje, né? Fecha aspas para Santo Agostinho. Então esse é o primeiro episódio, né, que Santo Agostinho viu acontecer diante de seus próprios olhos, né? O segundo episódio se refere à descoberta e trasladação dos corpos dos mártires Protásio e Gervásio. Os restos mortais desses dois mártires estão junto com os restos mortais de Santo Ambrósio, na igreja dele, né? Porque ele é que fez a transladação, né? Abre aspas, corpos que o Senhor, escreve Agostinho, tinha conservado intactos no tesouro do teu segredo, para trazer à tona, no momento oportuno, e reprimir a cólera de uma mulher, sim, mas de uma mulher da realeza. Fecha aspas. Naquela ocasião, ocorreram muitos milagres. Agostinho recorda particularmente a cura de, abre aspas, um homem conhecidíssimo na cidade, cego há muitos anos. Fecha aspas. Então, os corpos desses mártires, né, começaram a fazer, os restos mortais, né, começaram a fazer milagres, né? Em torno deles começaram a acontecer milagres, né? Acenando ao entusiasmo religioso daqueles dias 17 a 19 de junho, e os efeitos benéficos disso aportados para a igreja milanesa na luta contra o arianismo, ele continua assim, abre aspas, a fama do milagre se divulgou e os louvores ferventes e ardentes foram levantados a ti. E o ânimo hostil daquela mulher, embora não se tenha voltado à salvação da fé, pelo menos deteve seu furor de perseguição. Fecha aspas. Narrando esses dois episódios, Agostinho não se omite a fazer um aceno à sua evolução interior. Servindo-se de duas expressões bíblicas, nos faz saber que, abre aspas, atrás dos perfumes dos seus... que era ainda frio do calor do espírito e que não corria ainda, abre aspas, atrás dos perfumes de seus ungüentos, fecha aspas. As duas metáforas dizem claramente que naquele tempo não havia chegado, abre aspas, ao porto da filosofia, da qual se pode desembarcar na região e na terra firme da felicidade, fecha aspas. Expressão do próprio Agostinho. Mas não dizem que estava muito distante dele. Na verdade, quando ocorriam aqueles fatos, ele já havia percorrido muita estrada em direção a essa meta. Não tem muito tempo que foi o dia no martirológio de São Protásio e São Gervásio. Eu não sei exatamente que dia que foi, mas foi nessas semanas aí anteriores. Eu agora esqueci o dia, né? Desses mártires cujos corpos foram trasladados por Santo Ambrósio para Milão, né? E hoje os 3 corpos jazem na igreja de Santo Ambrósio lá em Milão, né? Ontem a Ana Paula colocou aí a foto do corpo de Santo Ambrósio, né? Então, aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, né, nós vemos, de um lado, a chegada de Santo Agostinho a Milão como retórico contratado oficial, né, da cidade, do prefeito, né,
tendo como tarefa fazer os panegíricos, os discursos públicos de posse a cargos na prefeitura, né? Portanto, conseguindo um emprego, digamos assim, público, e o livrando da dependência de alunos, né, para os seus cursos de retórica. E vimos que a Santa Mônica chegou também, né, a Milão, para acompanhá-lo, e vimos que ele começou a observar, primeiro, por um interesse puramente intelectual a Ambrósio, né, e participando dessa vida intensa católica da comunidade de Milão, né? Principalmente nesses 2 episódios, né, em que a mãe do imperador, Ariana, começou a pressionar para uma basílica, para dar essa basílica a um bispo ariano, e a resistência de Santo Ambrósio, né? Não só de Santo Ambrósio, dia 19 de junho, né, Ana? Isso, então, tem o quê? Tem uns 7, semana passada, né? O dia deles, né? Foi segunda-feira da semana passada. Exatamente. Eu lembrava disso, né? Então, hoje a igreja não lembra mais nada disso, né? A gente tem que ler, quer dizer, cada católico individualmente tem acesso ao breviário e vai lendo as histórias desses mártires, né? Que são a nossa riqueza, né? A grande riqueza e o grande... A grande atuação, se a gente quer falar de militância, né, que hoje é muito comum a gente falar de militância, né? A militância nesses séculos aí, né, principalmente nesses séculos, porque mártires existiram em todas as eras, né? Existem hoje talvez mais mártires do que antigamente, mas a militância católica era essa, né? Tá certo? A militância católica era exatamente resistir até ao martírio, né? Mas martírio hoje é um assunto quase que politicamente incorreto, né? A gente quer uma vida boa, feliz, né? Mas eu dizia então que Agostinho, né? Ele, como um habitante de Milão, uma pessoa que estava inclusive numa posição importante da cidade, né? Não podia deixar de observar essas coisas, mesmo porque a sua mãe, né, ela era uma das fiéis, né, mais defensoras, né, de Santo Ambrósio, né? Santo Agostinho insiste em mencionar que nessas reuniões dos fiéis para proteger Santo Ambrósio, a igreja de Santo Ambrósio, onde ele estava, etc, etc, Santa Mônica era uma das primeiras na manifestação, né, católica, verdadeira manifestação, né, para nós católicos, né? Então esse foi o capítulo que, digamos assim, narra a chegada de Santo Agostinho a Milão. Inclusive o próprio título do capítulo, né, é uma frase de Santo Agostinho, né? E vim a Milão do bispo Ambrósio, né? Então agora o capítulo seguinte, o 12º capítulo,
nós o nosso autor vai narrar, então, o caminho de volta, né? O capítulo tem o título No Caminho de Volta. Então, nós vamos, talvez não ler o capítulo todo, se não der tempo, mas vamos adentrar nesse capítulo aqui. O caminho de volta não será tão breve, nem tão fácil como da ida. Ele tinha abandonado a fé católica em poucos dias. Para reconquistá-la, serão necessários muitos anos de buscas atormentadas. Dissipar um acúmulo de preconceitos e desfazer uma série de problemas mal postos e mal resolvidos é sempre uma tarefa longa, cansativa e difícil. Agostinho fez a dolorosa experiência disso. O caminho de afastamento da fé é marcado, no plano filosófico, por estes pontos fundamentais: racionalismo, materialismo, ceticismo. O caminho de volta encontrará os mesmos erros e deverá superá-los um depois do outro. Racionalismo, materialismo, ceticismo. A história dessa superação é a história da conversão de Agostinho, que é, antes de tudo, a conversão de um grande pensador. Mas esse caminho de retorno jamais teria sido tomado se antes não tivessem caído os preconceitos que os maniqueus haviam acumulado contra a Igreja Católica. Sobretudo, dois preconceitos, né? A representação antropomórfica de Deus e a não aceitação do Antigo Testamento. Quem os fez cair foi Ambrósio, com sua pregação. Preconceito contra a representação antropomórfica de Deus e preconceito contra o Antigo Testamento. Né? Quem viveu na década de 70 e 80 lembra muito bem de uma onda de orientalismo que varreu o mundo e o Brasil também, né? E lembra muito a luta desse pessoal contra a representação antropomórfica de Deus. Eu ouvi na minha adolescência, na minha fase adulta, jovem adulto, essa cantilena no meu ouvido, né? Representação antropomórfica de Deus. Não pode ser, Deus não pode ser assim. Isso está errado. Daí a ideia de que Deus é uma energia, Deus é uma... Enfim, esses abraçadores de árvore aí, veganos, etc., eles são aqueles que não aceitam a representação antropomórfica de Deus. Né? São esses, tá certo? E aqui, você vê, a gente pensava na época, né? Eu, idiota, como era, ainda sou um pouco, mas melhorei um pouquinho. Eu aceitava essa baboseira, né? De ir contra a representação antropomórfica de Deus, né? Então, a saída para essa representação antropomórfica de Deus, a saída racional, digamos assim, é o panteísmo, né? Tá certo? Que Deus não é um ser, etc., mas ele está diluído, ele é uma mistura de tudo que existe, etc. Ele está em tudo que existe, um pouquinho de Deus em cada coisa, né? O bispo de Milão contribuiu pouco ou nada para a conversão de Agostinho com conversações privadas. Contribuiu muito, porém, com as pregações ao povo. Ele jamais se sentou com Agostinho em torno de uma mesa para discutir religião, como fará o sacerdote Simpliciano. São Simpliciano, que também passou o dia dele, não tem muito tempo, tá? No martirológio, eu, claro,
Não vou lembrar o dia, São Simpliciano, mas foi recente, 1 mês, 2 meses aí, tem no Martirológio o dia de São Simpliciano, certo? Então, isso é muito interessante, né? Santo Ambrósio foi uma influência poderosíssima de Santo Agostinho, mas é uma influência distante. Distante. Vocês vão ver, inclusive, a relação de Agostinho com Ambrósio aqui, o respeito que Agostinho tinha com Ambrósio, né? Agostinho, em certo ponto, desejava isso ardentemente. Quer dizer, um contato com Ambrósio, uma discussão com ele. Mas Ambrósio não tinha tempo. Ou, sabendo de onde vinha aquele retórico africano, não tinha vontade. O fato é que Agostinho, antes da conversão, falou poucas vezes com Ambrósio, e sempre brevemente. Suas obras nos recordam a visita de cortesia depois da chegada a Milão. Nós já narramos, né? A pergunta sobre a questão do jejum que ele fez em nome de sua mãe. Encontros casuais, na igreja ou na rua, nos quais Ambrósio se limitava a fazer elogios a Mônica. Claro que Ambrósio sabia quem era Agostinho, sabia os problemas de Agostinho, porque a mãe tinha contato íntimo com o bispo, né? Em certo momento teria desejado expor-lhe suas tempestades, entre aspas, interiores e seus perigos, entre aspas, mas não encontrava um modo de fazê-lo. Muitas vezes foi encontrar Ambrósio em sua residência. Entrou, esperou longamente, viu-o sempre concentrado na leitura, não ousou incomodá-lo. Coisa impressionante, né? Então, Agostinho teve o impulso de conversar com Ambrósio, o procurou em sua residência episcopal, né? Mas Ambrósio estava ocupado, né, com suas leituras. Palavras do próprio Santo Agostinho aqui, nas Confissões. Abre aspas. Não me era de fato possível interrogá-lo sobre aquilo que eu queria ou como queria. Uma multidão de pessoas trabalhosas, às quais ele socorria em suas angústias, interpunha-se entre mim e seus ouvidos, entre mim e sua boca. Os poucos instantes em que não estava ocupado com estes, empregava-os para restaurar o corpo com o alimento indispensável ou a alma com a leitura. Ao ler, seus olhos corriam sobre as páginas e a mente penetrava seus conceitos, enquanto a voz e a língua repousavam. Frequentemente, entrando, pois a ninguém era vetado o ingresso e não se costumava anunciar a entrada de quem quer que fosse, vimo-lo a ler calado e nunca de outro modo. Sentávamo-nos em um longo silêncio, e quem teria ousado perturbar uma concentração tão profunda? Depois nos distanciávamos, supondo que teria prazer em não ser distraído durante o pouco tempo que encontrava para restaurar o seu próprio espírito, livre dos afazeres tumultuosos dos outros. Fecha aspas. Então Agostinho foi lá, né? O observou. E aqui é uma coisa curiosa, não sei se vocês sabem. Ele observa que Santo Ambrósio lia calado. Lia com os lábios sem movimentar, né? É porque nessa época a leitura mais comum era feita em voz alta. Tá certo? É curioso, né? Eu fiquei sabendo disso porque eu tenho um livro sobre a história da leitura. E nessa época a leitura era feita em voz alta. Todo mundo que lia em voz alta. Por isso, Santo Agostinho observa que ele não lia da forma usual, né? Ele lia calado, em voz baixa, sem movimentação dos lábios, como toda leitura é hoje, né? Exceto essa aqui que nós estamos fazendo, né?
leitura em voz alta, né? Era pouco comum isso, né? Na antiguidade. Olha que coisa interessante. Agostinho anunciou sua própria conversão a Ambrósio por carta, pedindo-lhe um conselho sobre que livros das Escrituras poderia ler mais oportunamente. Ambrósio respondeu, dando o conselho pedido, o qual, porém, revelou-se na prática pouco oportuno. Se nesse tempo tivesse havido alguém que tivesse podido ensinar-lhe, tê-lo-ia encontrado muito bem disposto e afabilíssimo. É verdade, havia Ambrósio. Mas a Ambrósio não podia dirigir-se, a não ser para perguntas que exigissem uma breve resposta. Abre aspas, ao contrário, as tempestades de minha alma exigiam encontrá-lo disponível longamente para poder derramar-se sobre ele, mas em vão. Fecha aspas. Não obstante, sua atitude aparentemente destacada, Ambrósio contribuiu decisivamente para o retorno de Agostinho à fé católica. Contribuiu com a pregação, removendo o obstáculo principal, que era a desconfiança. Antes, para dizê-lo abertamente, removendo o desprezo pelo ensinamento da Igreja. Agostinho foi escutá-lo todos os domingos. De início, como já foi dito, por razões formais, sem interesse algum pelo conteúdo. Ele estava querendo observar a técnica retórica, né? A eloquência de Ambrósio. Depois, quando se deu conta de que as ideias expostas não eram aquelas que esperava, com cada vez maior interesse pelo conteúdo. Primeiro, sem interesse pelo conteúdo, só pela forma. Depois, pouco a pouco, ele começou se interessando pelo conteúdo, né? E aqui eu vou parar a leitura aqui porque está num bom ponto aqui, na página 126, e dará tempo para a gente bater um papo também aqui, né? Então, eu fico imaginando, né? Se Ambrósio não teria feito isso com Santo Agostinho de propósito, né? Não sei, às vezes, por uma intuição, ele achava que naquele ponto não seria de muita ajuda ele, Ambrósio, fazer um guiamento espiritual de Agostinho, né? Talvez ele achasse que Santo Agostinho tivesse que encontrar um outro caminho, ou outra pessoa, como a gente vai ver que ele encontrou, Simpliciano, né? São Simpliciano, para o ajudar, né? Não sei. Só sei que Santo Agostinho não conseguiu falar longamente com Ambrósio, muito pelo respeito que ele tinha por ele, né? Não querendo interrompê-lo, não querendo forçá-lo a grandes discussões, né? E veja coisa espantosa, né? Mesmo ele morando na mesma cidade, tendo acesso à casa do bispo, né? Palácio diocesano, que, como ele disse, se entrava sem problema, né? Depois da conversão, ele escreveu uma carta para Ambrósio pedindo referências bibliográficas. Quer dizer, ele nem chegou aí no Palácio Episcopal para conversar com ele, né? Pessoalmente, pedindo esses conselhos, né? Tá o respeito também que Agostinho tinha pelo bispo, né? E é também um gesto de humildade de Santo Agostinho, né? De respeito pela autoridade de Santo Ambrósio, né? Certo?
Então agora eu gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se elas existirem. O professor foi procurar aqui o dia de São Simpliciano, mas é dia 16 de agosto. De agosto? Ainda vem? É. Ah, então eu fiquei doido. No martirológio da permanência. Ah, não, então é isso mesmo, eu fiquei doido. É. 16 de agosto? 16 de agosto. É, São Simpliciano. É um bispo velhinho, ele sucedeu Santo Ambrósio no bispado de Milão. É, aqui está escrito, bispo de Milão. É, isso mesmo. Agora uma outra coisa que eu queria que me veio à cabeça é o seguinte, que, com essa história aqui de Santo Agostinho, é que a falta de entusiasmo dele inicialmente por estar ainda com as ideias, né, me fugiu agora. Dos maniqueus. Maniqueísmo, isso, na cabeça. É que às vezes a gente não abraça integralmente, ou vamos dizer assim, formalmente uma ideia, mas que essas ideias não deixam de ter influência na nossa vida, né? E como diz o Alexandre Costa, a gente não sabe até que ponto essas ideias nos vêm subliminarmente, né? Elas nos afetam de forma subliminar. Né? É isso mesmo, quer dizer, veja bem o seguinte, tem uma ideia que acompanha Santo Agostinho durante toda essa fase maniqueia dele. Ele nunca abandonou essa ideia. Essa ideia foi colocada na cabeça dele, né, por Santa Mônica. Ele nunca abandonou essa ideia. Que é a ideia de que, lendo um autor, por mais que você possa tirar dele coisas boas, mas se ele não fala de Cristo, esse autor não pode ser um autor que vai te orientar a vida. Ele sempre teve esse critério na cabeça dele. E foi por isso que ele aderiu ao maniqueísmo, porque no maniqueísmo se falava de Cristo. Veja, é uma ideia orientadora da vida de Santo Agostinho, que olha a ironia da coisa. Essa ideia foi o que fez ele cair na heresia. Tá certo? Mas essa é uma ideia que ele, inclusive, ele nunca, o que parece, nunca duvidou dela. Essa ideia transformou para ele, Agostinho, num critério. Veja a força dessa ideia, né? Isso também a gente tem que considerar, Ana Paula, na nossa própria convivência pessoal com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? As coisas que a gente fala, não é? Que sai da nossa boca, cai nos ouvidos alheios de forma diferente. E às vezes a gente fala alguma coisa que vai cair no ouvido alheio de uma forma tão significativa, não por causa daquilo que a gente falou, mas por causa do ouvido da pessoa que estava preparada para que essa ideia caísse na cabeça dele, que vai surtir efeito muitos anos depois, né? Muitos anos depois. Digo efeito bom, efeito em termos de conversão da pessoa, ou da modificação de uma ideia errada que ela tenha, né? E isso faz parte da natureza humana, né? E é muito bom para nós, que falantes, né? Que as coisas que a gente fala não caia imediatamente no ouvido da pessoa e ela se transforme, né? A gente nem sabe, depois de muito tempo, a gente nem sabe
que pessoas a gente afetou com alguma ideia que a gente falou para ela, que fez bem para essa pessoa. É bom que a gente não saiba o bem que a gente faz também, né? Porque isso testaria o nosso orgulho muito, né? E é aquilo que São Paulo falava, né? A fé entra pelos ouvidos, né? E por isso é tão importante que quando a gente fale, a gente tenha a preocupação de falar bem, de falar a verdade. Porque da mesma forma que a gente pode fazer muito bem a uma pessoa pelo que a gente fala, a gente também pode fazer muito mal para as pessoas. Muito mal, né? A palavra, né, tem um poder muito grande, né? Que é uma reverberação. A palavra humana tem poder porque é uma reverberação, uma sombra do poder da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não por coincidência é chamada de verbo, né? De verbo. Então, esse poder da palavra vem daí, né? Que em Deus é a palavra que cria, né? Fiat lux. E a luz se fez, né? Então esse cuidado que a gente deve ter com a palavra, né? É muito por causa disso, né? Quer dizer, quando a palavra sai para nós, basta que a intenção nossa seja boa, né? Obviamente. Que a gente faça o esforço para que as nossas palavras repercutam uma intenção boa, né? Mas como cai a nossa palavra no ouvido do outro, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas você observou bem, né? A palavra humana tem muito poder, mas não é aquele poder que tem o verbo, né? Porque muita gente se engana, né? Aliás, existe um culto hoje desse negócio, né? Que nós podemos transformar a nossa vida pensando isso ou aquilo, só pelo poder do pensamento, a neurolinguística, etc, etc, etc. Não é esse o caso. Mas a nossa palavra tem esse poder acessório, derivado do verbo, né? Então, as palavras de Ambrósio nas suas homilias, embora para Santo Agostinho o conteúdo dessas palavras não tivesse o menor valor quando ele começou a escutá-lo, ele estava querendo escutar a forma do discurso, a forma da retórica, a forma da eloquência, tentando aprender com um grande retórico as técnicas da retórica. As palavras começaram a cair nos ouvidos dele, né? E fazerem sentido, né? Professor, sou eu agora, tá bom? Diga, Márcio. O senhor falou sobre a leitura em voz alta. Interessante, eu já conheci gente antiga, bem antiga, tá? Gente que até nasceu no finalzinho do século XIX, cheguei a pegar gente assim, pela frente, que lia em voz audível, não alta, mas em voz audível. Isso, é óbvio, em voz audível. É bom para memória, viu? É muito melhor para memória, viu? Exatamente. Você memoriza muito mais. Exatamente, porque essas pessoas, elas conseguiam citar coisas de memória. Como antigamente também, deixa eu ver, que vários desses teólogos, escritores, né, eles citavam coisas de memória que depois as pessoas que compilavam procuravam lá nas escrituras qual trecho que era. Não eram elas que faziam referência, igual nós trabalhamos científicos hoje em dia, não. Tem vários autores assim, viu? Vários, muito mesmo. Quem já leu sabe. E mesmo autores de outros temas, outros escritores, professores de tudo quanto é coisa,
citam coisas de memória, assim, de um jeito fabuloso, né? Os padres do deserto cantavam, recitavam salmos de cor. Pensa bem, né? A quantidade de coisa que tinha lá. E ajuda bastante na memória. Bom, aí se eu quiser também falar um pouco mais sobre isso, eu vou gostar também bastante. E, na verdade, eu incito o senhor a falar, porque o senhor tem mais coisa a dizer do que eu. Mas outra parte que me chamou atenção, assim, tem chamado atenção, inclusive, foi do professor passando aperto dos alunos que não pagam, alunos que não se dedicam. Parece que nada mudou, né? Arroaceiros, exatamente. Arroaceiros, exatamente. Que não cumprem os deveres, cheio de malandragem. Inclusive, o próprio Santo Agostinho escreveu aquele livro, né, da Catequese dos Rudes, tá? Várias traduções, né? Catequizando dos Rudes, alguma coisa assim. Inclusive, eu já tinha recomendado uma vez para o senhor dessas leituras aí, e ele falava também desses alunos, os maus cristãos, assim, a catequese é a mesma. É mesmo. Muito, não. É mesmo. Né? E outros temas também que ele coloca lá que eu achei muito mais interessante, inclusive, do que a própria coisa sobre a catequese. E também, tinha mais coisa que eu acabei esquecendo. Bom, mas isso aí já dá um... Eu queria que você falasse mais sobre essa parte da leitura aí, que eu achei bem interessante. Pois é. Então, esse hábito, não é? que era um hábito normal na antiguidade, né? Foi bem nessa época de Santo Agostinho que começou a haver, então, uma mudança de hábito na leitura. E é interessante porque ele observa isso em Ambrósio. Né? Ele observa, olha, o Ambrósio estava lendo de forma diferente. Né? Agora, quem já tentou ler alguma coisa em voz alta percebe que é como se você lesse duas vezes, né? Porque você está lendo e está escutando a leitura. Essa forma de ler é uma forma muito eficiente para a memorização do texto, né? Ou de partes do texto, né? Uma outra forma muito interessante de memorizar, só com esse tema da memória, né? É você ler um texto em voz alta e copiar, aliás, você gosta muito disso, Márcio, e copiar com a sua própria letra partes do texto que você acha significativo. Você ler em voz alta e copiar é uma ajuda para a memória, é uma coisa impressionante, né? Tem pessoas, por exemplo, tem um filósofo francês do século XIX, agora eu vou escrever, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, Amiel, será Amiel? Eu tenho um livro aqui traduzido pelo Mário Ferreira de Santos sobre os diários desse cara. Nos diários ele conta que ele não era católico, ele era protestante, mas ele tinha uma admiração muito especial pelo Evangelho de São João. Tá certo? E isso também é um fato histórico sobre esse filósofo. Ele copiou de próprio punho todo o Evangelho de São João no caderno dele. Não é? Então, copiar coisas textos que você acha, que você considera significativos, também é uma forma de memorizá-los, né? Copiar salmos, copiar ejaculatórias, copiar... pode até plastificar, como você faz, né, Márcio? E são ótimas as suas plastificações, mas enfim, é uma forma de memorizar. Tem um livro aqui que eu não vou achar, obviamente, de um padre. Esse livro é sobre
métodos de estudo, etc, etc. Um livro até fininho, que ele dá um conselho muito interessante sobre a oração mental. Sobre a oração mental. Que ele diz que uma forma muito eficiente de fazer a orientação mental, escolhido o tema, feito toda a metodologia para a oração mental, você pegar um caderninho e durante a oração mental você ir escrevendo o que lhe passa pela cabeça. Tá certo? Eu nunca testei isso, mas eu nunca esqueci também essa sugestão desse... Estou aqui a procurar o livro, mas não está para esse lado de cá, deve estar em outro lado. Então, essa conjugação no estudo, né? Essa conjugação de leitura em voz alta e escrita é muito bom. Professor, eu acho que alguém descobriu aqui o título. Ah, mas é claro que a Ana Paula ia descobrir. Para a direção do espírito? De quem? O autor. É o autor, qual que é? É Alphonse Guthrie. Ah, pois é esse mesmo. É esse mesmo. Guthrie ou então Alphonse Guthrie? Guthrie deve ser. Não, é esse mesmo, Ana Paula. Ele fala aí em alguma parte, ele sugere isso. A Ana Paula não ia me deixar na mão aqui, não. Mas Esse método de anotar, ele é bem típico de retiro espiritual naciano, jesuíta, né, daquele estilo. Então, que o Santo Inácio, ele montou uma máquina de meditar fantástica. Então, assim, como anotar, inclusive, aquilo que chama atenção, porque até mesmo os padres do deserto, eles recomendam o ruminácio, né? Pegar os trechos significativos e ruminar, tipo, falar sem parar. Então fica parecendo que tá mastigando uma coisa. Exatamente. E a partir daí brota a sua oração, porque aquilo chamou atenção, aquilo você tem que conectar aquilo com a sua vida. E os próprios exercícios mesmo, assim, não feitos de qualquer maneira, mas assim, eles são orientados a notar as partes que chamaram atenção, inclusive para a pessoa tentar discernir as emoções que surgiram dali. Isso. Né, aí depois tem que discernir as emoções boas, as ruins, né, as realmente feitas por Deus ou não, pelo mau espírito, pode ser o próprio espírito da pessoa, pode ser até mesmo uma sugestão satânica, pode ser a influência do tempo e do ambiente em que ela vive. E para poder discernir exatamente aquilo, ver as coisas importantes, tirar certas conclusões, ou seja, certas, como o pessoal diz, certas decisões, esqueci o nome exato do negócio, isso não Resoluções, exato. Certas resoluções para tomar, né, e o próprio São Francisco de Sales ele recomenda, né? Pega aquelas resoluções, lembra, aí você vai lembrar de memória, porque inclusive essas coisas que são inspiradas pra gente, elas passam rápido na cabeça da gente e somem, porque aquilo não é da gente. São os ramalhetes, né, que ele falava. São os ramalhetes espirituais. Isso. Então, anota, nem que seja um papelzinho, cartãozinho, né? Cheio plastificado que seja. E vai ao longo do dia relembrando aquilo e lembrando de colocar em prática. E outra coisa, ao longo do dia também, se vier alguma coisa na cabeça, escrever, né? Sim, tem que ter uma cadernetinha e alguma coisa para escrever ali. Exatamente. Né? E com essas ideias, elas vêm assim, você tá lavando os pratos e de repente, opa, como é que é? Isso. Aí você vai lá, anota logo, porque senão você não sabe mais o que é. Hoje a tecnologia nos ajuda, né, Márcio? Você pode gravar, né? Sim, também. Se você tem o hábito de gravar, você pode gravar no celular ou ter um gravadorzinho na mão. Quem tem o hábito de levar o celular também consigo, né? Porque eu não tenho. Não, pois é, mas tem uns trenzinhos assim, tipo gravadorzinho. Sim, né? Sim, essas coisinhas pequenininhas. Sim. Que você pode levar só com esse objetivo, né? Porque isso aqui não toca, Márcio. Isso não tem. Você não consegue falar com outra pessoa nisso, você só consegue gravar. Então é melhor do que celular. Como é que reproduz depois? Não, reproduz aqui ou você passa pro computador. Ah, tá. Você liga ele no computador, é um gravadorzinho de voz. Esse é muito usado em entrevista de jornalista. Ah, tá. Isso custa R$100 e poucos, não sei das quantas aí. Interessante, hein? Esse aqui é da Sony. Eu gravo de vez em quando as palestras que eu dou lá na associação com esse trenzinho aqui. Que legal. Por falar nisso, pessoal, acho que o senhor e o Alexandre Costa precisavam fazer uma live juntos. Não, pelo amor de Deus, não faz.
Não faz isso comigo. Eu procurando livros. Peraí, tem um livro aqui, procura o livro. Ah, sim, não. Não, isso realmente é de fato. Eu só aqui não, de fato esse negócio eu tenho em comum com o Alexandre. Nunca achamos os livros que a gente procura. Essa é uma regra geral minha e do Alexandre Costa. Tem que pegar aí a assessoria da Cristina. Tomara que não, eu vou declarar aqui publicamente, que a Cristina já fez tudo que ela podia por mim. É mesmo? E quem já me deu toda a tecnologia. E quem tá falhando enormemente comigo é a minha nora, que prometeu que viria aqui organizar. Nós organizamos já 1/3 da biblioteca. Olha. Mas ela desistiu, sabe? E agora ela tem uma grande desculpa, que é o meu neto, né? Contra a qual eu não posso falar nada. Mas a Cristina já me deu toda a tecnologia. Ela escreveu um tratado para mim. Então a nora é a Maria Cristina, não a Daniela. Não, a Cristina, ela fez tudo que ela podia para mim. Ela foi muito bondosa. Você tem duas noras, né? Não, a Cristina, que está aqui presente, a Garabini, sim. Ela fez tudo por mim, mas agora quem falha comigo é a... Porque, veja, eu não consigo subir na escada aqui para pegar livro, né? Por razões óbvias. Eu não consigo fazer muita coisa. E aí, eu já estou com o aplicativo instalado no celular e tem 1/3 da minha biblioteca já nele. Mas o resto ainda não foi feito porque a minha... Para a gente não cansar a beleza da Cristina, professor, depois você poderia repassar para nós esses... A Cristina, bicho, ela tem toda... Não tem dúvida. Ela falar de novo a mesma coisa. Não, mas ela passa o mesmo e-mail que ela passou para mim, um e-mail assim, de 50 páginas. Vai lá, dona Cristina, por favor, intervenha. Já passei para dona Ana Paula, viu, Márcio? Aí já é uma... Aí já é uma acusação que eu não... Ela tentou me avisar aqui. Não, mas eu tô olhando pra tela, não tô olhando pro lado. Entendeu? Aí ela começou a mexer muito aqui, eu captei com o campo visual aqui, olhei e disse, então já foi, agora já era. Pois então. É sensacional o método. É um aplicativo celular, você tem tudo. Fala aí, Cristina. É o Minha Biblioteca, né? É só baixar o aplicativo. Diz que o Henrique já está no aplicativo 3.0. Agora, professor, essa organização interna, né, da nossa biblioteca, ela tem um problema, é que a gente não pode parar. Isso. E aconteceu aqui em casa, né? O Renato é o responsável pela parte da tecnologia e eu fico com a parte do tratamento. Mas o que acontece? Os livros vão entrando, a vida vai correndo, é muita coisa para se fazer todos os dias, e aí começa a acumular. Então a gente tem que ter uma determinação muito grande. Agora vale a pena, porque é uma orientação, né? É uma forma de ajuntamento lógico, né? Apesar de que uma biblioteca particular, ela tem muito do gosto pessoal, dos afetos, né? A gente tem perto de nós aqueles livros que a gente gosta mais, aquele assunto que a gente gosta mais, às vezes uma organização muito rígida, ela acaba separando. Mas as suas orientações foram fantásticas. Eu organizei a biblioteca aqui do meu jeito mesmo. Que bom, que bom. Agora, professor, já que eu estou falando, eu estou numa fase aqui muito difícil, não sei se eu não falei, mas mamãe está no TI, sabe? CTI. Você estava esperando que ela saísse domingo? Pois é. É muito difícil. Mas eu queria só falar, quando o senhor estava falando das palavras importantes que a gente leva para a vida da gente, que a gente escuta, eu lembrei aqui, eu falo que todas as coisas memoráveis que eu ouvi na vida, memoráveis no sentido de serem elevadas, no sentido de dar esperança de que existem coisas superiores e maravilhosas para além do nosso horizonte. Eu ouvi de pessoas católicas,
e invariavelmente da minha família, porque hoje não existe mais católico na minha família, mas houve um tempo em que existiu aquele católico do interior, bem formado, gente muito simples, sem erudição, mas com um senso comum católico muito bem fundamentado. E eu não me esqueço que eu era muito pequena e a gente não ficava, a gente não conversava quando tinha adulto. Conversando, você ficava ali no entorno. E eu lembro da minha avó, meu pai contando um caso de determinada pessoa, um drama da vida, e parece que o meu pai estava tendo uma compreensão talvez diferente da minha avó, e ela olhou para ele e falou assim: nós estamos aqui para carregar a nossa cruz, e cada um carrega a sua cruz. Isso parece uma coisa muito banal para nós, entre nós que somos, né, buscamos, e a gente está sempre falando sobre isso. Mas essa palavra, carregar a cruz, isso me deu uma noção muito profunda ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida. Eu estou falando que eu lembrei agora porque outras tantas e tantas e tantas vezes isso me ocorreu, não é? Em várias situações, e eu poderia lembrar de coisas e mais coisas que eu ouvia, não é? Assim, mas não pessoas falando de coisas eruditas, não. Assim, não eram discursos, eram essa pequena sabedoria, uma pequena citação de Bíblia, por exemplo, né, uma tia estovada ou uma tia emburrada, a outra irmã fala: Marta, Marta, sabe? Sei. Essas coisas, assim, Marta, Marta. Maria e Marta. Maria e Marta. E aí alguém fala, a outra conversa, Jesus falou isso, isso, aquilo. Mas eu falo que são pessoas imbuídas muito, né, de viver a vida católica. Coisa que nós pós-contracultura. Ô professor, eu vou estender um pouquinho, indo para outra situação. Ontem eu conversando com um parente, numa situação assim de espera, ele estava me contando um caso da vida dele e tal, e a gente concordando muito em como que esse pensamento da esquerda, como o senhor falou aí, né? Acho que não foi Ana Paula que citou o Alexandre Costa, como que essas coisas estão entranhadas na gente. Foi muito engraçado, que eu fiz um comentário com essa pessoa e ela falou assim comigo: mas você está muito rígida. E eu dei um passo para trás. Depois eu falei: uai, mas é para ficar rígida mesmo. E reafirmei. E sabe o que me ocorreu? Outro dia, acho que foi anteontem, nós conversamos sobre essa coisa geracional, né? Das gerações que vão desistindo das coisas. E nesse momento que ele falou assim: mas você está muito rigorosa. Isso é muito rigor. Me deu essa sensação de que agora não me cabe muita outra coisa a não ser afirmar: doa ao ouvido que doer, claro que não estou falando aqui em grosseria nem nada, o rigor que falta nesse mundo agora. Porque senão não adianta eu ficar falando com as pessoas que o mundo está assim, o mundo está assado, e eu não estar no lugar que eu tenho que estar. Não é? É verdade. Com a vida que eu tenho, com a idade que eu tenho, com o testemunho. É uma pena que eu não vou ficar nunca de cabelo branco, porque aí também eu não vou deixar. Tem muita tecnologia para isso hoje. Então, porque às vezes nós estamos a falar do nosso entorno nesse sentido, que na verdade o que a gente está falando era isso: dentro do hospital, várias práticas, várias coisas, vários comportamentos que você
olha e fala, nossa, mas como que as coisas estão estranhas, não é? A gente concordando. E quando você coloca uma situação bem, você dá uma opinião bem positiva de que tal coisa não pode ser feita, ou tal pessoa não deve agir. Não, mas você está muito rígida. Sim, estou. É para ficar rígida mesmo. Existem regras. E isso não se faz. E pronto, e acabou. E as pessoas têm que ser antenadas. Quer dizer, se eu não me colocar dessa forma e ficar com medo desse juízo, eu falo que é riponga, né, professor? Nós hoje somos hippies. Isso. Nós somos, é hippie. Eu cheguei à conclusão que o que manda hoje no mundo, que a gente estiliza com pós-contracultura, não sei o quê, Frankfurt, nada. Tudo riponga. Todo mundo é riponga. Tudo. Essa que é a verdade. Então, você vê, o seu próprio interlocutor, vendo a situação do mundo, ele não percebe que é exatamente a falta de rigor que levou tudo a acontecer. Não. E aí, se você fala positivamente determinada coisa que pode, não é que nem vai atingir, não, mas é que assim, vai esbarrar nessa mundivisão hoje, sem lenço e sem documento, porque isso é só um fato voces, que você é cheia de opinião, com essa limitação, esse cerceamento, existe uma cerca, né? Você não pode expressar determinadas coisas. Não é que vai atingir a vida da pessoa, não. É que vai atingir as ideias que são permitidas. Isso. Né? Existem as ideias permitidas que você pode falar. Por exemplo, coitadinho, não sei o quê, a árvore, não sei o quê, sei lá, abraçar. Se o que eu estava falando ia atingir a vida da pessoa, não, mas ela já fica com medo. Não, isso. Aí vai. Bom, ele falou, a rigor, ele falou, você está sendo muito rigorosa. Aí você tem medo. Você não pode ser preconceituosa, você não pode ser rigorosa, você não pode ser. Aí o preconceito, as palavras estão me fugindo, mas existem várias coisas que você não pode ser. Não. Mas você pode ser uma pessoa totalmente degenerada na sua família, degenerada com seus filhos, degenerada com sua vida de solteiro, você pode ser degenerado. Isso é permitido, isso é permitido. Mas você não pode ter uma digamos assim, você não pode ser católico, né, pessoal? Não. É isso. Não pode. É isso. Isso mesmo. E as pessoas não percebem, como esse seu interlocutor, que é exatamente pelas essas ideias que estão na cabeça dele, que o mundo está como está. Se mudar essas ideias, o mundo muda. É uma coisa impressionante mesmo. Essa mesquinhez cotidiana da vida da gente, em termos de conceito, em termos de princípio, é que faz o mundo estar como está. Não é outra coisa. Não é outra coisa. E é interessante porque quando a gente acorda, a gente começa a perceber que isso está muito próximo de nós, né? Como você estava falando, você estava lá no hospital conversando com uma pessoa, enfim, próxima, né? E isso é incrível, realmente incrível. Isso chegou a estar como está, porque o cristianismo desapareceu da face da terra, né? O catolicismo desapareceu da face da terra. Ele sobrevive agora em cantões, né? Em comunidades, em grupos pequenos de pessoas, né? O mundo já desistiu de nós, né? O mundo já desistiu completamente de nós. Não há jeito mais, não. Por isso que eu acho que a gente tem que formar pequenas comunidades de convivência, porque a própria convivência hoje está ficando muito difícil, né? Então, mesmo por proteção nossa, para a nossa própria proteção mental, que eu estou dizendo, de sanidade mental,
nós temos que formar essas pequenas comunidades onde a gente pode conversar, onde a gente pode ter uma vida social normal, né? Que todo mundo tinha no passado, como você está falando, né? Todo mundo tinha no passado, mas isso é impossível para nós hoje, impossível. É lamentável, realmente. Não é? Então, mais alguma observação? Então, gente, nós estamos aqui na página 126, no topo da página. E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a nossa leitura, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações, comentários, causos. Isso é muito bom. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Simpliciano, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.